Brasil, álcool, cigarro e outras drogas estão presentes desde o início da adolescência das pessoas. É o que revela uma pesquisa realizada pelo IBGE. De acordo com estes dados, quase 37% dos jovens tomaram a primeira dose de bebida aos 13 anos de idade ou até menos. Além de reflexos negativos nos estudos, a bebida pode provocar comportamentos agressivos e levar ao uso do tabaco ou então de drogas ilícitas. A Organização Mundial de Saúde destaca que grande parte dos adultos é responsável pelo início de maus hábitos nos jovens, ou seja, ainda na adolescência. Na sua opinião, a família pode influenciar o adolescente a usar drogas lícitas como álcool e cigarro? Eu creio que não, depende da educação. Eu acho que sim. Eu acho que se os pais forem mau exemplo, nesse sentido, eles com certeza irão influenciar negativamente seus filhos. Eu acho que o adolescente se inspira muito nos pais. Se o pai dá um exemplo negativo em casa, eu acho que ele vai seguir esse exemplo. Sim, pode. Não pode. Seguramente. Eu acho que o exemplo é a visão que a criança tem, né? No dia a dia, vendo os pais que tanto orientam, pode, de certa forma, ir para um caminho errado. Bebida e cigarro e qualquer droga, isso não é bom para ninguém. Então, eu acho que em casa não influenciam. Tem que explicar qual é o motivo, porque ninguém proíbe quando a criança está na rua. Aí ela faz o que ela quer, né? Então, tem que sair de casa a educação. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quiser participar, sugerir, criticar, enviar ideias, você está vendo agora, passando as nossas mídias sociais. Você pode fazer através do Facebook, você pode fazer através do e-mail, você pode falar também diretamente com a nossa produção e acompanhar toda a nossa produção, todos os programas já gravados e exibidos no nosso canal exclusivo no YouTube. Você está vendo agora o endereço. E hoje nós recebemos a doutora Beatriz Bernardes. Ela possui mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação de Saúde da Criança e Adolescente pela Universidade Federal do Paraná. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber a senhora aqui. E vamos falar um pouquinho desse assunto que parece que cada vez mais, a gente conversava aqui um pouco anteriormente, né? Vem afligindo a sociedade, vem afligindo famílias, toda instituição, que é o consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas, principalmente por parte de adolescentes. Como a senhora acha que o problema já chegou numa proporção tão grande? Como seria o combate, como seria a prevenção? O que nós, como os pais, como professores, como orientadores, nós poderíamos ajudar nessa prevenção? Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade e acho muito importante a abordagem no adolescente. Então, adolescente que pelo Ministério da Saúde de 10 a 20 anos incompletos, então ele é muito vulnerável e precisa ser feito mesmo um trabalho preventivo. A família pode ser, então, um fator de risco ou um fator de proteção, dependendo de como ela lidar com esse adolescente. Então, no álcool, por exemplo, a gente vê que a família acaba... ela que inicia o adolescente no álcool. Mas através de... Oferecendo, simplesmente vendo o pai, a mãe ou o responsável por eles, consumindo a bebida com naturalidade, seria isso? E já desde 1996, o álcool assim, não é para ser consumido por menores de 18 anos. Né? Então, tem uma lei que é para proteger e a família, às vezes, nem lembra disso, vai pelo cultural. A parte do álcool, que é uma droga, lógico, uma droga, e ela acaba causando, na minha opinião, um dano até um pouco mais grave, porque ela é socialmente aceita. Tem um marketing, né, exatamente, muito grande, né, então, principalmente na cerveja. Exato, e é vendido com uma certa naturalidade, olha, isso aqui não tem problema, etc., você pode consumir, não tem problema. E no dia a dia o jovem vai crescendo e vai assimilando esse tipo de coisa. E, pelo menos as pessoas que nós atendemos, que nós conversamos, a gente nota que existe um drama muito grande, principalmente no seio familiar, quando alguém, o marido ou a mulher, abusa demais da bebida e acaba
levando para casa violência, briga, separação, num percentual muito maior que as outras drogas. Então, o álcool, ele acaba vinculando, né, o adolescente a uma série de riscos, os acidentes automobilísticos, né? Isso, então, então, que é uma causa grande de mortalidade, a violência mesmo entre os pares, né? E que são as maiores causas de mortalidade nessa idade. Então, a gente tem diminuído a mortalidade infantil, né? Que já era estrondosa, agora já está, pelo menos aqui em Curitiba, só um dígito, né? E enquanto que a gente não está fazendo nada pelo adolescente, a gente acaba perdendo ele, inclusive para as drogas ilícitas, né? E o álcool, às vezes, é o começo de tudo, né? Então, e aqui falam, né, que 1 em cada 5 adolescentes, isso daqui é uma pesquisa, né, já experimentou álcool pelo menos uma vez. Destes, aproximadamente 25% têm menos de 12 anos de idade. Quer dizer, crianças, né? Criança, Então, e muitas vezes em casa, né? Então, é muito complicado, né? E também lembrar que aquelas famílias que têm, assim, algum dependente, esse adolescente tem muito mais chance de virar também um dependente de álcool. Quando o início que nem essa idade, né? Mas mesmo antes dos 15 anos, o adolescente tem 4 vezes mais risco de se tornar um dependente de álcool. É exatamente que eu ia tocar nesse assunto com a senhora, porque parece que quanto antes, isso cientificamente já está comprovado, quanto antes a criança ou adolescente começa a ingerir bebida alcoólica, aumenta muito a chance dele se tornar um alcoólatra. Isso. E, além disso, ainda as perdas vão se fazendo naquele cérebro em desenvolvimento, né? Que na adolescência o cérebro, assim, ele tem um desenvolvimento muito grande, né? Da parte do raciocínio, do pensamento abstrato, da memória, de todos os canais aí da aprendizagem. E quando essa pessoa começa a mesmo usar álcool nos finais de semana, né, aquelas quantidades enormes que às vezes são consumidas nos finais de semana, não é o uso diário, né, já vai atrapalhar todo esse processo, né? Então vão se fazendo perdas de função cerebral. Por isso que, às vezes, as proibições, principalmente tem países europeus, os Estados Unidos, em alguns estados, a venda de bebida alcoólica é permitida apenas para maiores de 21 anos, não são nem 18 anos. E um especialista, ela comentou comigo, eu falei, poxa, mas aí proíbe até 21 anos. A pessoa completou 21 anos, sai bebendo. Ele falou, não, mas aí que você se engana. Ele falou, até 21 anos, se a pessoa não cria o hábito de beber, dificilmente ela vai se tornar um consumidor frequente do álcool. Então, e pouco é feito, né, pela família, muitas vezes o adolescente ou mesmo o adulto jovem, né, acaba, então, tendo um nível educacional maior que os pais. E os pais, às vezes, daí acham que ele sabe tudo e acabam também não exercendo esse poder, né, de troca de experiências e de proteger o filho contra o uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Acha que ele sabe tudo, né, que ele não vai se envolver, já está ficando quase um adulto e acaba não emitindo nenhuma frase, né, de zelo, de cuidado, pense, vamos lá, se vão sair numa turma, um amigo pode cuidar do outro, né, quando exceder. Então, é pouco exercido. E, às vezes, mesmo na escola, né, os professores... Existe uma falta de conscientização por parte de uma campanha publicitária mais forte, de conversa por parte dos pais? A senhora acha que esse assunto, apesar de ter tantos danos para a saúde da pessoa e da família, ele está um pouquinho esquecido? Acho que sim, uma vez que nós moramos num país que o acesso é muito fácil, né? Qualquer lugar vende uma bebida de álcool e ninguém pede documento para ver se a pessoa já tem mais de 18 anos.
o preço não é tão caro, né? O que é assim é demais é o marketing, né? Então o marketing pelo menos da cerveja, que a gente vê aí umas propagandas super bonitas, né? Um apelo, horários nobres, patrocinando esporte. Isso, né? Que todo mundo patrocinando esporte. Assim, isso acaba atrapalhando muito mesmo o poder, assim, não aparece da prevenção quase, né? Porque não tem nada que controle isso. E aquela história, às vezes a pessoa fala, olha, eu bebo, mas isso não afeta meu raciocínio, não afeta o meu reflexo, eu consigo dirigir e não tem problema nenhum. Isso daí, é lógico, a gente sabe que não tem nada a ver, mas... E para a pessoa que pensa dessa forma e acaba abusando do consumo da bebida alcoólica e vai ao volante? Até na população mais jovem, até parece que tem mais consciência do que essa mais, assim, de adultos de outras gerações, porque foi tudo muito liberado nessa fase anterior, né? Agora com a lei e as dificuldades mesmo de... eu acho que com a facilidade, às vezes, de ir com um Uber, com um táxi, né, que está num preço melhor. Mas, assim, eu acho que a geração anterior não construiu, né, não ajudou ainda a construir. As leis são mais recentes também. Mas, mesmo assim, a pessoa que bebe, às vezes, fica muito valente, né, e aumenta totalmente essa vulnerabilidade, não só para os acidentes, para a violência mesmo, e também para as doenças sexualmente transmissíveis, para uma gravidez que não era bem planejada, que não era bem com aquela pessoa, né, e acaba trazendo outros problemas, né. Uma outra estatística aqui que eu achei impressionante. A cada 10 tentativas de suicídio, 2 estão relacionadas com o uso do álcool. Então, bom, o mês de setembro foi do suicídio, né? E a gente viu que 90% desses casos de suicídio tem ainda tem uma causa tem um transtorno psiquiátrico por trás. Lembrar, né, que o uso abusivo também é um transtorno psiquiátrico, né, e às vezes a pessoa ainda tem uma dificuldade de acesso, porque de chegar até esse profissional e tratar. Às vezes até o uso da droga é para tratar um transtorno psiquiátrico, em vez de fazer o caminho bem mais certo, né, que era de procurar o profissional e seguir certo tratamento e ter muito mais qualidade de vida. Falar um pouquinho de outras drogas aqui, doutora, também outro índice alarmante aqui, né? Mais de 60% dos usuários de maconha e 45% dos usuários de cocaína experimentaram a droga pela primeira vez antes dos 18 anos de idade. Então, quanto antes for o uso, mais as sequelas. Então, aí está de novo, né, assim, onde que está o poder, né, dos pais de fazer uma monitoria. Tá certo que às vezes são famílias assim conflituosas e destruídas, né, mas sempre ter um adulto, nem que seja um pai, um professor, alguém sempre dando um apoio, né, e dando esperança para esse adolescente. Comparado... Também o acesso é muito fácil, né? Assim, acaba se envolvendo, às vezes, com os piores. Também agora, desculpe, não, fica à vontade, o transtorno de déficit de atenção, né? Até que é um transtorno psiquiátrico que interfere muito na parte do aprendizado, né? Quando ele não é diagnosticado, então... 43% dos adolescentes atendidos na primeira internação de uma medida socioeducativa tinham déficit de atenção. Para onde que eles foram quando não se trata direitinho, né? E era tudo ligado à droga. Quer dizer, né? 43%. Estamos falando de quase da metade dos casos. Né?
Então, como o acompanhamento não é só na adolescência, já tem que ser construído desde a infância, observando, né, aquele que não tem um desempenho escolar também, quais são as causas, o que pode ser feito, né, do que às vezes acabar sempre sendo distraído, preguiçoso, né, e ficando excluído do sistema educacional. E às vezes as pessoas acham que existe, né, um exagero, mas só também dados, isso daqui é estatístico. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo, passou os Estados Unidos, o Brasil. E, se tratando de cocaína também, é o segundo maior mercado de cocaína do mundo, quando se trata de número absoluto de usuários. Quer dizer, são drogas pesadas, que parece que entraram no Brasil com um efeito devastador. Uhum. E ainda que o Brasil tem assim, muitas fronteiras que não tem muita repressão pelo tamanho que ele falta toda essa estrutura até das leis, a parte de muitas vezes a polícia acabar prendendo, o juiz acabar soltando, né, e acabar ainda deixando a nossa população mais vulnerável. Essa parte das leis, eu sou advogado de formação e sempre fui um crítico muito contumaz das penas no Brasil, né? Porque além das penas serem brandas, a pessoa passa muito pouco tempo presa. Então, eu acho que principalmente para essa parte de tráfico de entorpecente, de comercialização de drogas, a meu ver, um dos pontos que a gente deveria mexer para tentar tornar um pouquinho mais eficaz essa prevenção e essa repreensão é uma pena mais dura. A senhora concorda com isso? Concordo, uma vez analisando esses países que a droga às vezes até a pessoa que trafica vai para uma pena de morte, a gente vê que nesses países assim, talvez tenha um consumo mais alto do álcool, do tabaco, mas pelo menos não entra uma droga que é tão deletéria, tipo as drogas ilícitas. É porque hoje em dia, principalmente quando se fala, né? É consumidor, não é traficante, até uma certa quantidade, até menos do que isso, mais do que aquilo. Se for maconha, pode. Muitos colegas da senhora, eu concordo com isso, na opinião deles, a maconha é conhecida como a famosa droga maçaneta. Por quê? Ela abre a porta para drogas mais pesadas. A senhora concorda com isso? E além disso, a maconha ainda, assim, facilita, né, surtos psicóticos, a esquizofrenia, às vezes é só usar para começar a desencadear um quadro desses. Então, e também tem essa conotação de ser assim, não tão perigosa, mas realmente ela abre porta para muita coisa. E a disseminação das drogas assim nas várias camadas sociais? Se fala muito que o crack é conhecido como se isso fosse possível, né? Mas é conhecido como uma droga democrática, né? Que todas as classes sociais consomem o crack. A cocaína um pouco mais elitizada, a maconha mais pobre, mas parece que nessa escala não está escapando ninguém. Porque o volume de drogas que circula pela sociedade, pela falta de fiscalização, como a senhora falou, conscientização, é muito grande. Agora, vamos para a solução. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Quais os caminhos na família, na sociedade, na ação policial? Então, eu como pediatra, eu acho que até os pediatras podiam estar abordando essa questão das drogas nas consultas, fazer uma abordagem assim curta, que nem perguntar como o que é usado naquela família, fumam, bebem, alguém tem um transtorno psiquiátrico, alguém tem alguma doença pulmonar, que até o tabagismo passivo já é deletério para um bebezinho,
né? O tabagismo para cima é aquela que... aquele que os pais fumam e a criança por tabela, não, a criança acaba fumando, né? Estando também. naquele ambiente. Mesmo que seja fora de casa, são crianças, né? Que estão mais vulneráveis até internação, infecção respiratória. E além disso, dever, né, editar e também se criar, se tornar independentes. Então, nas escolas, a família ter uma espiritualidade, né? Assim, a gente vê que tem pesquisas que quem vai para essas drogas mais pesadas, as ilícitas, 90% não tem espiritualidade, né? Então, faz falta momentos de lazer em família, para estar, assim, melhorando a autoestima, estar participando. Nas escolas também, elas serem um ponto de apoio, estar abordando mesmo, tanto da parte das complicações, né, e todas as consequências da dependência, estar valorizando a aprendizagem, o conhecimento. Então, todo mundo fazendo uma parte acaba no conjunto dando um resultado melhor. E no tabagismo parece que o início, também pelas pesquisas aqui, ele é muito próximo à faixa etária, né? Começam com idades inferiores até 12 anos de idade. Com 11 anos a gente já tem uma porcentagem, né? E com 15 anos já... Então, com 11 anos é 2%, daí já vai crescendo para 15 anos ser 22% e assim vai. E as drogas sintéticas, doutora? Tem aparecido agora vídeos aí que a gente fica impressionado, né? O estado que aquela droga deixa o usuário. Coisas assim realmente degradantes para o ser humano, para quem está assistindo. E parece que essa prevenção é mais difícil ainda porque ela é mais difícil de ser detetada pela polícia, pelos órgãos, porque ela vem como um remédio comercial. Esse crescimento da famosa droga de laboratório já chegou ao Brasil? Chegou, assim, está por aí, né? Assim, a gente ouve até em festa, né? Ela é distribuída às vezes, então que nem as outras drogas está rodando por aí, né? E também é complicado que às vezes a pessoa acaba quem oferece acaba falando só das sensações, das vantagens. Esquece que às vezes ela é mortal, dependendo da quantidade, das condições, né, que são associadas a ela. Algumas têm efeito no coração, né, podendo até fazer uma parada cardíaca ou às vezes fazendo situações que põem o rim também, né, a não funcionarem direito. E tudo que pega o cérebro, né, a pessoa fica vulnerável às vezes. E acaba causando danos irreversíveis, né? Partes cerebrais que a pessoa não recupera. Né? Isso, que até a causa maior de evasão escolar está associado a álcool e drogas ilícitas. Eu queria, se já tiver, só para a gente repassar dessa droga zumbi, né, que tem aparecido aí, nós temos algumas imagens fortes aqui para colocar, e veja o estado, meu amigo, minha amiga, que a pessoa fica consumindo essa droga. Realmente é degradador, é degradante, é uma coisa que nós, como seres humanos, ficamos assim muito chateados de ver uma imagem como essa. Mas temos que tomar cuidado porque, infelizmente, ela já está no Brasil. E temos casos aqui, tivemos casos no Paraná, tivemos casos em São Paulo, tivemos casos no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então é uma droga que, infelizmente, chega com uma força muito grande e com esse efeito devastador. Vamos assistir. Porque é preciso. Situação, né? Opa.
Eu falei assalto, né, mano? Tá deitado no meio da pista. Viu? Você via ali, eu parei lá, não dava pra pular. É, eu vi, eu falei, eu tava parando ali, ainda pensei que era outra ali. Eu pensei que era assalto também. Tá deitado Tava deitado. Tô dormindo. Ai, que maluco, velho. Olha que tive parado aqui, já. Cansou. A gente parou, eu falei, se for assalto a gente já... Por que eu tô... Porque eu tenho gosto de vocês. Porque vocês têm... Bom, doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui. Eu acho que é muito importante esse tipo de conversa pela televisão, que nós temos um veículo poderoso que entra na casa da pessoa, né? Quando tanta coisa ruim é passada também pela televisão, nós temos a obrigação, como profissionais, como pais, como responsáveis, de passar essas informações. E eu queria deixar a senhora à vontade, se existe alguma coisa que eu não perguntei, algum tema que eu não abordei, se a senhora gostaria de mandar alguma mensagem, algum recado para o nosso telespectador, fique à vontade. Então, a gente acredita que até assim, o uso abusivo, a entrada da droga, às vezes já começa com aquela farmacinha do lar, né? Que a criança não pode, ou mesmo os adultos daquela casa não podem ter uma dorzinha, um sinal. Tudo precisa de um remédio, né? E aí a gente empurra, parece que todas as soluções do mundo estão numa substância e não usando aquela força da pessoa, aquele raciocínio para resolver uma situação, né? Às vezes uma dor de cabeça foi dormir muito tarde, né? Nem precisa de remédio, é só deitar lá e dormir um pouquinho que já passa. Cuidar da vida, né? Em relação à alimentação, a lazer, atividade física. Também a parte, então, do álcool, né? Lembrar que é assim, uma das coisas que começa precocemente e que vai deixar a pessoa, o adolescente principalmente, que já está então tendo uma vida autônoma, longe de um pai, de uma mãe, de um familiar, em vista de amigos que às vezes são amigos e às vezes não, e quando o cérebro não está ali cuidando da pessoa, acaba também tendo outras vulnerabilidades. A gente tem histórias, né, de adolescentes que depois de uma bebedeira, às vezes num coma alcoólico que não foi atendido certo, também tem sequelas, ou que sofrem abusos e às vezes até adquirem uma doença, um HIV, né? Então, são as sequelas, quando a pessoa acorda, ela vê que não precisava ter acontecido tudo aquilo se ela tivesse sempre procurado fazer o cérebro funcionar em todos os momentos e não estar sob efeito de droga nenhuma. Doutora, muito obrigado, foi um prazer receber a senhora aqui. E esse foi o nosso programa, Na Sua Opinião. Boa noite.